Mas vamos lá, vamos começar a pregação de hoje. Vamos continuar em Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. O tema da nossa pregação hoje é conversão, seus frutos e a soberania de Deus. Vamos ler o texto de Atos 2, versículo 37 em diante. Vamos lá. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vemos aqui, logo após o sermão de Pedro, o discurso de Pedro, de todos aqueles sinais no dia de Pentecostes, as línguas de fogo descendo, aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles 120 discípulos falando na língua daquelas pessoas que estavam ali, que vinham de outros países, de outras localidades. Há pessoas que zombam ali daquilo que está acontecendo, e Pedro fala: isso não está acontecendo porque eles estão bêbados, como vocês estão falando, mas é algo que já estava profetizado através do profeta Joel. Ele cita Joel capítulo 2, e então vem ensinando para eles, mostrando que a responsabilidade por Cristo ter morrido era deles também. Mostra a restauração, mostra a ressurreição de Cristo, mostra que Cristo não passou por corrupção no seu corpo, e que ele era descendente de Davi, do qual este reinado não tem fim. Então Jesus é o Rei eterno. E aqui então ele dá continuidade a esta narração. Lucas vai continuar com esta narração aqui, falando de tudo o que aconteceu após este sermão de Pedro. Mas antes de nós olharmos para o sermão de Pedro, para tudo isso que nós estamos vendo, parece uma questão tão emocional que eles estão passando ali, como fala, compungiu-se-lhes o coração, de toda a comunhão que eles iam ter, da forma como eles olhavam para a palavra de Deus. Eu gostaria de olhar para nós, eu gostaria de olhar para a característica da nossa época, da contemporânea, o que tem acontecido. Aí eu trouxe então uma imagem que eu achei lá no Google e que reflete muito a nossa época, que é uma mentalidade cativa ao mundo. Se os irmãos conseguem compreender, tem várias pessoas ali com o celular na mão e alguém arrancando o cérebro delas, porque a mentalidade delas está cativa ao mundo, elas estão presas naquilo, elas estão dominadas por aquilo, elas não conseguem viver sem aquilo, mesmo que elas estejam ali só para teclar. Ela não tem nada, ela só fica mexendo ali por mexer, porque ela tem que mexer, ela já tem um tique nervoso. Então a mentalidade dela já está dominada pelo mundo, ela já se tornou como aquele cavalo que tem aquelas... me fugiu o nome agora, que ficam aqui do lado, aquelas viseiras que ficam aqui do lado e não consegue olhar para os lados, e ele tem alguém que o domina e que o direciona para onde ele quer. O cavalo ele vai para onde aquela pessoa quer, então ele não olha, ele tem uma mentalidade, ele tem apenas uma visão, ele faz apenas aquilo para onde ele é mandado. E as pessoas parece que hoje elas vivem
num piloto automático. Elas são dominadas pela tecnologia, elas são dominadas pelo celular, o qual não é um problema, mas a forma como nós usamos o celular, o tablet, o iPad, iPod, computador, seja lá o que você use, você pode ser dominado por isso. E a sua mentalidade pode não ser uma mentalidade cristã, mas uma mentalidade mundana. E então nós vamos olhar aqui que a verdadeira conversão, ela nos dá uma nova mentalidade. A mentalidade que nós tínhamos no mundo, de estarmos como uma viseira, de sermos dominados pelo mundo, de fazermos aquilo para o qual nós éramos levados pelo mundo, nós temos uma nova mentalidade. E nós temos essa nova mentalidade através da conversão. Esta coisa da insensibilidade, ela acaba. Percebam comigo o que o texto está nos falando no versículo 37, por exemplo. Ele fala: ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles estão aqui depois de ouvir esta mensagem, que eles falam: compungiu-se-lhes. Esta palavra é um pouquinho diferente do que a gente ouve normalmente, mas o coração deles ficou incomodado. A NVI em inglês ela fala: o coração deles estava cortado. O coração deles estava com um incômodo muito grande depois de eles ouvirem a mensagem do Evangelho, da obra que Jesus Cristo fez. Aquela indiferença para como o Evangelho acaba, aquele olhar fora de Deus, olhando só para as coisas de si próprio, com aquela viseira, cegos. Quando eles ouvem a mensagem, os olhos deles são abertos, as viseiras são tiradas, e eles sentem aquele incômodo no coração, eles sentem o coração deles ser cortado, eles se sentem perturbados com aquilo. E esta perturbação, ela traz um interesse por aquilo que Pedro estava falando. Eles falam: o que nós faremos depois de tudo isso que nós ouvimos? Você falou para nós, você falou de Jesus, que nós negamos Jesus, que por nossa causa Jesus foi crucificado, que Ele é o Rei, que Ele é Senhor, que Ele vai julgar, que Ele vai colocar tudo debaixo dos seus pés. O que nós faremos então, se a culpa é nossa, se a responsabilidade é nossa? A verdadeira conversão, então, ela deixa o pecador incomodado. Duvidem de uma pessoa que se diz desconvertida, mas ela não tem nenhum temor, não tem nenhum incômodo no coração. Fala: eu me converti. Mas ela não há aquela busca por respostas. Eu preciso de respostas. Como eu entendi que eu sou pecador e que eu estou perdido, mas como eu posso mudar isso? Não é indo à frente, não é fazendo a oração do pecador, não é você se batizando por si só. É as respostas: Senhor, eu entendi que eu estou perdido, eu estou incomodado, estou apavorado com isso. Compungiu-se no coração, estavam com o coração cortado, incomodado. O versículo 38 fala: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aqui não fala: venham aqui que eu vou orar por vocês, venham à frente aqueles que estão arrependidos, levantem a mão. Não. Pedro fala: arrependei-vos. Arrepender é mudança de mente. A palavra arrepender é mudar a mente, é mudança de vida. Isso é conversão. Conversão é arrependimento. Vocês já pararam para pensar o que é conversão? É mudança de direção. Como uma pessoa pode dizer ser convertida se ela continua da mesma forma como ela era antes? Conversão é quando você está indo para algum lugar e você vai para outro. Você não pode dizer: eu fiz uma conversão naquela rua ali, mas continuei indo para o mesmo lugar.
Você não fez conversão nenhuma, você continua no mesmo caminho. Não tem como fazer conversão indo pelo mesmo caminho. Conversão é mudança de direção, é mudança de mente, é arrependimento. Você só se arrepende daquilo que você entende que você está errado. Você, quando você está numa rodovia, e eu já passei por isso algumas vezes, e você, de repente, ouve a sua esposa, que é a sua navegadora ali, isso já aconteceu algumas vezes, você vai falar, acho que a entrada é aqui. Não é na outra. Aí quando a gente passa, fala, era aqui mesmo. A gente não fez a conversão, a gente foi pelo caminho errado. Então precisa fazer a conversão. Aí o que você tem que fazer? Vamos continuar por aqui? Não. A gente vai lá, anda uns 5, dependendo do lugar, se for no estado de São Paulo, anda uns 10 quilômetros às vezes, para conseguir pegar um retorno e voltar. Para fazer a conversão, mudança. Porque se você continuar naquele caminho, você vai continuar indo errado, e você não vai chegar. Tem pessoas que acham que são salvas continuando indo pelo mesmo caminho. Elas querem continuar no caminho largo e acham que vão para o céu no caminho largo. E o apóstolo Pedro fala, arrependei-vos, mudem de mente, mudem de direção. Como você pode ser crente, convertido, sem ter mudado nada? Se a sua mentalidade não mudou, se a tua forma de falar não mudou, se o seu relacionamento com os seus irmãos não mudou, se o seu relacionamento com o seu cônjuge não mudou, se o seu relacionamento com o seu patrão ou com o seu empregado não mudou, se o seu temor a Deus não mudou coisíssima nenhuma, você não teme a Deus, isso não foi conversão. Você não se arrependeu de verdade. E Pedro continua falando. Ele fala o seguinte no versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Naquela época, o que aconteceu no início da igreja era que quando uma pessoa cria no Evangelho, ela era imediatamente batizada. Hoje nós temos todo um processo onde nós conversamos com a pessoa, acompanhamos, vemos a sua profissão de fé e depois batizamos. Mas naquela época não. O que Pedro está falando aqui, arrependam-se e sejam batizados. Ele não está falando, o batismo ele é uma condição para você ser salvo. O batismo não salva, gente. Batismo, ele é uma profissão de fé. Então, a partir do momento que as pessoas creem, falam, arrependei-vos. Quando vocês se arrependerem, vocês, obviamente, converteram-se. O Senhor mudou o coração de vocês. Vocês vão ser batizados, obviamente. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai fazer sua profissão de fé pública. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Então, a necessidade do batismo, de você reconhecer que Jesus é seu Senhor, que você morreu para a sua velha vida e agora você vive para Cristo. Isso é o significado do batismo. Romanos capítulo 6 vai falar disso, que você morreu para a velha vida e agora você vive para Cristo. Então o batismo era isso, e quando uma pessoa se batizava era uma profissão pública, e ela ali estava disposta a qualquer coisa, porque ainda não havia perseguição, mas algum tempo depois haveria grande perseguição para com os cristãos. Então ali eles estavam, eu sou cristão porque eu estou me batizando aqui, mostrando para todo mundo que eu mudei. Então esta profissão pública, né, de ter um compromisso com Cristo. O texto fala, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão, para perdão dos vossos pecados, e vocês então receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que crê no Evangelho recebe o dom do Espírito Santo, se torna habitação do Espírito Santo. Efésios 1:13 vai nos falar que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ali ele fala, depois de vocês crerem no Evangelho, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. A partir do momento que você crê no Evangelho, você é selado com o Espírito Santo, você recebe o dom do Espírito, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Esta é a resposta de Pedro. É simples. Arrependa-se, creia no Senhor, seja batizado. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma oração papal, não tem uma oração apostólica que alguém vai fazer, agora eu estou salvo. É o seu relacionamento com Deus. Ninguém pode salvar você, Cristo te salva.
E a partir do momento que você tem uma convicção de que você é pecador, que você é salvo pelo Senhor. Versículo 39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele fala: olha, a promessa é para vocês. A promessa é para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Aqui nós podemos dar um duplo sentido nisso: para aqueles que estão perto, judeus, e para os que estão longe, gentios. Ou para os que estão perto fisicamente e outros que estão longe. Mas é o Evangelho para aqueles a quem o Senhor chamar. O Senhor chama, e todos aqueles a quem o Senhor chama vão crer no Evangelho, estando longe ou perto, judeus ou gentios, negros ou brancos, ricos ou pobres. O Senhor vai chamar todos aqueles a quem Ele quiser, e esses vão crer. É assim o Evangelho, é assim que o Senhor chama. Esta promessa é para nós, esta promessa é para aqueles que foram chamados e para aqueles que ainda serão. Pedro dá esta orientação a eles e fala: para aqueles que serão chamados. O versículo 40 fala assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O apóstolo Pedro continua falando aquele discurso que ele havia falado, e ele continua ainda falando, e aquelas pessoas são despertadas para compreender e aprender mais da palavra. Ou seja, quando uma pessoa verdadeiramente é convertida, ela se interessa pela palavra de Deus, ela quer ouvir mais, ela quer compreender, ela está cheia de perguntas, ela não é apenas contestadora, mas ela está ali porque ela quer aprender, ela é curiosa, ela quer olhar para as Escrituras, e muitas vezes ela quer chegar e falar: eu quero aprender de Apocalipse. Na primeira semana a pessoa já quer falar sobre Apocalipse: eu quero aprender de Apocalipse, pastor, vamos estudar Apocalipse. Aí você fica empolgado com aquela pessoa e fala: não, mas não vai estudar Apocalipse, vamos estudar outros livros, vamos conversar sobre outras questões antes, vamos ver o Evangelho de Marcos, vamos ver o Evangelho segundo João, vamos ver logo depois a carta aos Romanos, vamos ver a carta aos Hebreus, vamos ver alguns livros do Antigo Testamento, as profecias. Depois de a gente ver tudo isso, nós vamos começar a ver um pouquinho de escatologia. Mas deixa aí paradinho. Aquela pessoa está empolgada, ela quer aprender, ela quer: me ensina mais, eu quero, mas já acabou. Eu tenho várias perguntas, eu trouxe um caderninho aqui, a pessoa traz uma lista de perguntas lá, e você às vezes quer fazer um estudo e acaba não fazendo o estudo porque ela tem várias perguntas do estudo anterior. Isso é bom. É a pessoa que é convertida, ela quer aprender, ela está amando a palavra, e a gente não pode tirar isso dela. E quão triste é que às vezes a pessoa ela se encontra numa igreja onde esta igreja, ou muitas pessoas que estão ali, não amam a palavra. Falam: não, deixa para lá, você já fez o que tinha que fazer, né? Agora desfrute. Essa pessoa precisa ser orientada e estimulada: aprenda mais, busque mais, se interesse ainda mais pela palavra, continue sendo curiosa, continue querendo aprender de Deus, ter um relacionamento com Ele, né? E Pedro aqui continua falando com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os: salvai-vos dessa geração perversa, saiam deste meio, não vivam neste meio onde há toda esta perdição, salvai-vos desta mentalidade de tudo que está acontecendo aí, dessa relativização da verdade, de todo esse paganismo, de todo esse mundanismo. Vivam para o Senhor, tenham uma mentalidade diferente. Salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Obviamente que aqui não foram todas as pessoas que estavam ali que creram, para a gente ter a noção de uma multidão grande que tinha. A gente vê que várias pessoas zombaram do Evangelho ali, e aqui fala que houve uma conversão de 3.000 pessoas. Você já imaginou 3.000 pessoas crendo no Evangelho, sendo batizadas, dando testemunho da sua fé através do batismo? É a forma como o Espírito Santo age naquele dia do Pentecostes, naquele derramamento do Espírito. E o texto fala que
os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo de quase 3.000 pessoas. O Senhor acrescentou essas pessoas. O Senhor trouxe uma multidão de pessoas. Se você for pensar, a igreja estava em seu início. Ela estava começando com os apóstolos, com 120 discípulos ali, e de repente surgem 3.000 pessoas. Vocês imaginem, se muda completamente a estrutura. Nós que somos um grupo pequeno aqui, imaginem se hoje chegassem aqui 2 ônibus, cada um com 50 pessoas. Nós teríamos um problema muito bom. Nós teríamos, graças a Deus, glória a Deus. Mas a gente ia falar, puxa vida, e agora? Aonde a gente vai colocar todo esse povo? Como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai acompanhar esse povo? Como é que a gente vai dar estudo para esse povo, discipulado? Como é que a gente vai acompanhar os problemas, os dilemas dessas pessoas? Aonde a gente vai arranjar espaço para reunir esse povo? E surgiram várias coisas maravilhosas de se pensar, mas difíceis. E que eles passariam a ter problemas logo para frente. A gente vai ver mais para frente, alguns capítulos depois, sobre a questão das viúvas que precisavam ser sustentadas ali e tudo mais, algumas pessoas que eram mais carentes e como isso ocorria. Então há uma verdadeira conversão, há uma mudança de mentalidade, há um interesse pela palavra, há um santo incômodo no coração, há o desejo de testemunhar da palavra. E aí então nós vemos esta nova mentalidade, e através desta nova mentalidade nós vemos frutos da conversão. Primeiro nós vemos a verdadeira conversão. Ok, houve uma conversão verdadeira, todo esse interesse pela palavra, a necessidade de aprender, incômodo no coração, e a partir daí nós vamos ver os frutos vindo através de uma pessoa que verdadeiramente creu no Evangelho. E o primeiro fruto que nós vemos aqui é que estas pessoas, elas criam e elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, elas eram discipuladas, aprendiam, em contraste com qualquer coisa mundana relacionada ao amor próprio. O texto do versículo 42 fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Elas estavam juntas, sendo discipuladas, perseverando na palavra de Deus, na comunhão com a igreja, no partir do pão e nas orações, no tempo como povo de Deus, ao invés de ser algo individualista, de amor próprio, de olhar para si próprio, é algo em comunidade, como povo de Deus. O texto fala de perseverança, elas perseveravam, elas insistiam, ficavam juntas, elas davam continuidade naquilo, não era um fogo de palha. Então elas eram perseverantes primeiro na palavra de Deus. Então a perseverança na doutrina dos apóstolos. Quando fala doutrina dos apóstolos, está se falando da palavra de Deus. Então elas permaneceram firmes. A igreja, o povo de Deus, tem como característica, como fruto, essa perseverança na palavra de Deus. Quando você deixa de olhar para a palavra de Deus e começa a pregar outras coisas na igreja, autoajuda, motivação, coisas assim, você deixa de perseverar na palavra. Você começa a trazer entretenimento para o culto ao invés de trazer a palavra de Deus. Você não persevera na palavra de Deus. E a marca desta igreja e o fruto do verdadeiro convertido, dos verdadeiros convertidos, era perseverança na palavra de Deus. Havia perseverança na comunhão com Cristo. O texto fala que na comunhão, elas tinham esta comunhão com o Senhor, com o povo de Deus. Elas tinham comunhão no partir do pão, que nós entendemos como uma parte da ceia aqui, na ceia do Senhor, como o povo de Deus, nas orações. Elas estavam como povo de Deus reunidas e perseveravam nisso, de estar como igreja, de se reunir como igreja, de perseverar na palavra, na comunhão com Cristo, na ceia do Senhor, nas suas orações, firmes nisso, não deixavam de lado, permaneciam fiéis, continuavam firmes na palavra de Deus. E aí o texto também nos fala que em cada alma havia temor. Você teme alguma coisa?
Há alguma coisa que você teme no seu coração? Existem os modismos da internet, como a gente está falando da mentalidade segundo mundo. Toda vez surge algum tipo de modismo. Problema na internet, gente. Quando não tinha internet também tinha todos esses tipos de modismo, esses medos, essas lendas urbanas. E esses tempos aí surgiu uma tal de Momo na internet. Que o pessoal tem medo e fala, essa Momo é uma maldição, porque ela liga para você 3 horas da manhã, se você atende lá, ela lança uma maldição em você, e você vai ser amaldiçoado, você vai ter azar pelo resto da sua vida. Então cuidado, porque é um monstrinho lá. Então, o pessoal tem medo, começou a fazer um monte de vídeo na internet, não sei o que, e todo mundo com medo. Estou com medo de ser amaldiçoado, é isso, é aquilo outro. E aí começa os vídeos mais acessados são esse tipo de vídeo. A Momo não sei o que, eu liguei para a Momo, recebi a ligação da Momo. As pessoas, elas têm uma mentalidade completamente corrompida pelo pecado. E o texto aqui nos fala que a alma dessas pessoas, na alma delas havia temor. Mas não era pela Momo, não era pela alma da noiva. Quando eu era criança falava que a alma da noiva passava pela nossa rua lá e tal, você ouvia os barulhos, e todas aquelas lendas lá, cuidado que senão a noiva vai te pegar e tal, porque a noiva, ela morreu no dia do casamento dela, e toda vez ela passa por aqui. Eu morava lá perto de uma barroca, ainda de um arroio, e era criança, e era tudo mato em volta, então você ficava aquele medão quando era criança. Essas lendas urbanas existem desde que o mundo é mundo. E as pessoas vão inventando e falam, não vou atender. Se vier aquele número lá com código 60 e não sei quanto, eu não vou atender, porque é Momo. Não vou atender. Mas eles temiam a Deus. Era o temor a Deus em contraste com a irreverência que nós vemos hoje. O texto nos fala que na alma deles havia temor no coração. Eles temiam a Deus. A partir do momento que eles creram no Evangelho, a mentalidade deles mudou. E eles começaram a compreender quem eles eram e quem é Deus. Para que eles se arrependessem, eles precisaram compreender quem era Deus e quem eles eram. E eu trago uma ilustração nesse momento que o nosso temor deveria refletir a forma como nós olhamos as autoridades ao nosso redor. A forma como nós lidamos com as autoridades deve ser uma figura de como nós olhamos para Deus. Obviamente que você não vai adorar as autoridades, não, mas você vai olhar com obediência, você vai olhar como alguém que foi instituído por Deus, e você vai agir de acordo com a lei que foi colocada através daquela autoridade. Porque se você não tem este princípio no seu coração, dificilmente você tem o temor a Deus também. Se você não tem esse temor pelas autoridades que a própria palavra nos fala que foi instituída por Deus, nós dificilmente temos temor em nosso coração. Temor no sentido de você ser obediente às autoridades, a um professor, a um diretor, aos pais, de olhar para os pais com temor como uma autoridade sobre a sua vida. E a pergunta que nos fica de todas essas autoridades que nós olhamos, e nós vemos pessoas até que se dizem cristãs, principalmente em jogo de futebol, onde a autoridade é o árbitro. Quando o juiz não dá um pênalti, o cara vai lá peitar e xinga o árbitro, não sei o quê. Você vê que aquela pessoa não tem noção do que é uma autoridade. E a pergunta que nos fica também é como nós temos ensinado o temor aos nossos filhos, ou comandados, se nós temos algum papel de liderança em algum lugar. Como é que nós temos ensinado os nossos filhos o temor? O temor a Deus, mas o temor no sentido de temor aos pais, não no sentido de a criança olhar para mim e ter medo, tremer de medo ali, porque ela está com medo de ser agredida. Não, mas de ela entender que eu sou autoridade sobre a vida dela, ela me deve obediência. Como este mundo tem olhado para isso? Não há temor nas pessoas. Não há
não há noção de autoridade mais em crianças, muitas vezes, de que o pai é a autoridade sobre a sua vida. O princípio mundano hoje é que o filho é o seu príncipezinho, a sua rainha dentro do lar, e ele faz o que ele bem entender, e você vai lá e pergunta para ele: filho, você quer comer agora? Filho, você quer ir dormir agora? Ou o filho está com o pai no mercado, isso é muito comum. O filho pede lá: quero esse aqui, pai. O pai não dá, ele se joga no chão, ele grita, ele berra, ele chuta. Aí, pai, tá bom, eu te dou. Não existe essa noção mais de temor, de que existe autoridade. Se essas pessoas não compreendem a autoridade de um pai, como que ela vai compreender a autoridade de Deus? Se ela não compreende a autoridade do pai e da mãe em casa, se ela não compreende a autoridade de um diretor, de uma professora na escola, se ela agride o professor e a professora, como que ela vai entender a autoridade de Deus? Como ela vai temer a Deus? Não há temor. Não há temor algum. Crianças que gritam com seus pais, que falam palavrão com seus pais, e os pais não estão nem aí. É criança, ela não entende. Não disciplina os filhos para mostrar que o pai é autoridade, que a mãe é autoridade. Não mostra para o filho a necessidade de disciplina. Acha, vamos deixar passar, não tem problema. Deixa de ensinar o que é temor. As crianças não estão entendendo mais o que é temer. Elas não obedecem mais autoridades. Elas não têm mais limites. Elas fazem o que bem entendem, porque elas são deixadas fazendo o que bem entendem. Elas dormem a hora que querem, comem a hora que querem, falam o que querem, saem a hora que querem, voltam a hora que querem, porque não há autoridade sobre as suas vidas. Como você vai discipular uma criança dessas? Como uma criança dessas vai aprender o temor do Senhor? Ela precisa aprender a autoridade desde casa. Ela precisa aprender desde pequenininha que se ela se jogar, ela vai ser disciplinada. Foi assim que nós ensinamos em casa. Fez alguma coisa desse tipo, disciplina. A criança tem que aprender que ela não é autoridade, que ela não manda, que é o pai. Que o pai não tem que fazer o que ela quer, porque o pai, quando ama seu filho, vai disciplinar. É isso que Provérbios fala para a gente. Para o filho compreender a autoridade, ele precisa ser disciplinado. Precisa haver temor no coração. Precisa compreender o que é realmente a autoridade. O temor, ele vem pelo conhecimento nosso de quem aquela pessoa é e de quem nós somos. Então a criança, no caso do que nós estamos falando, que ela precisa compreender: eu devo obediência a meu pai e a minha mãe. Como aquelas pessoas compreendiam: eu devo obediência e culto a Deus. Por isso havia temor no coração delas. Elas compreendiam: Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele vai julgar, Ele disciplina. Havia temor no coração delas, porque elas reconheciam que Ele é justo. Elas sabiam que Ele tinha vencido a morte, e que Ele colocaria tudo debaixo dos pés dele um dia, e que Ele vai julgar, e que Ele vai condenar aqueles que não creem no Evangelho. Havia temor nos seus corações. Eles sabiam quem era Deus. Ensinem o Evangelho para as crianças. E uma das primeiras questões que elas precisam aprender é autoridade. Se elas não compreendem o que é autoridade em casa, elas não vão compreender o que é a autoridade de Deus. Elas não vão temer a Deus, gente. Se elas não são obedientes a vocês ou aos professores, elas não vão ser obedientes a Deus. Isso é muito sério. É necessário que elas compreendam isso, que elas compreendam a autoridade. Então a verdadeira conversão, ela traz temor. E o texto nos fala aqui, versículo 43, continua. Ele fala: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor no coração delas, e havia muitos sinais e prodígios feitos pelos apóstolos.
apóstolos. Não está falando, um grupo de 3.000 pessoas, todo mundo fazendo sinal lá. Ou se converteram, ou saíram fazendo um monte de coisa lá. Eram os apóstolos. Isso será o papel dos apóstolos. Isso será algo que autenticava o apostolado deles. E através de tudo isso que estava acontecendo, esse derramamento do Espírito, havia sinais e maravilhas no meio deles. Trouxe algumas fotos para vocês, porque o texto a partir do versículo 44 vai nos falar que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí vai falar de estavam diariamente, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo tudo e tudo mais. Nós vamos ler o texto completo daqui a pouco. Mas esse texto está falando de família, família da fé. Então nós temos que perder um pouco esta mentalidade mundana de que família sou eu e a minha casa. E, na verdade, no mundo é assim mesmo, é você e sua casa. Nós tiramos uma foto quando fomos para a praia e nós somos uma família, mas nós temos mais uma família. E aqui nós tiramos uma outra foto ali embaixo com a nossa amiga lá de Florianópolis, onde o nosso carro estragou, justamente nessa foto de cima que a gente tirou, nosso carro estragou, a gente fez ir para um campo lá e tudo mais. E aí nós fomos à casa dela e ela nos indicou um mecânico e nós dormimos na casa dela, porque a nossa pousada era 30 quilômetros de onde a gente estava. Então nós temos uma família além da família que nós já temos, da família de sangue. Nós não perdemos esta família de sangue, mas nós temos a família de um outro sangue, que é o sangue de Cristo. E esta família, nós passamos por vários momentos, por várias alegrias. A alegria de a gente ver uma criança dando os seus primeiros passos é tão gostoso, é tão delicioso, gente. De você ver uma criança começar a aprender a falar, ou de você poder deixar com um irmão, as meninas fazendo um bolinho, uma bolachinha ali. Isso é família, gente. Isso é bom. Isso é prazeroso para nós. Deve ser prazeroso para o cristão, deve ser uma marca do verdadeiro cristão. De você estar junto, de você poder comemorar um aniversário, de poder fazer uma festa, um momento festivo, de você se alegrar, de estar juntos à mesa, como irmãos, de estarmos alegres, de estarmos juntos como povo de Deus. É algo prazeroso, é algo que o mundo não tem, é algo que o pessoal se reúne no mundo, mas o que eles têm que fazer? Tem que ter cachaça, tem que ter música alta, tem que ter droga, tem que ter cigarro, tem que ter não sei o quê, tem que ter mulherada. Nós somos povo de Deus, nós temos que ter prazer em nos reunirmos, em estarmos juntos, em termos mais momentos gostosos assim, de participarmos, de fazermos parte um da vida do outro. É algo que a gente deve ter aquela coisa, olha, de criar ocasiões de estarmos juntos, de falar, poxa, acabou já, precisamos ter outros momentos, de a gente poder ter esses momentos marcantes, de louvar o Senhor junto, comer junto, conversar, chorar junto, se alegrar junto. Essa é uma marca do cristão, é viver como família, em contraste com o individualismo hoje em dia, onde as pessoas estão no seu próprio canto, elas querem ficar no seu cantinho, final de semana, e se muito se reunir com a galera lá para tomar uns goles, mas ela tem a vida dela, ela não abre sua vida com ninguém, ela não conversa de verdade, ela não tem um amigo de verdade, ela tem os amigos só para farra. Mas quando ela está passando um momento de dificuldade, os amigos vão embora, elas não têm mais amigos. No versículo 44 fala, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam como comunidade, gente, tinham tudo em comum, eles não estavam isolados. Crente que fica isolado, isso é característica de incrédulo, gente. Crente, a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, não tem como uma parte do corpo ficar isolado. A gente tem uma vida em comum, nós não nos chamamos irmãos,
Essa palavra irmãos, ela é forte, gente. Se você é meu irmão, você faz parte da minha vida e faz parte da sua. Não é só irmão quando está na igreja, depois, não estou nem aí, você é a sua vida, eu e a minha, cada um na sua, aí a gente se encontra no próximo final de semana, beleza? Não, eles tinham tudo em comum. O versículo 45 fala: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles tinham um desprendimento financeiro. O texto de Colossenses, Paulo fala que a avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. E o que eles estavam fazendo aqui, vamos deixar bem claro, não era comunismo. Não tem nada a ver com comunismo. O pessoal pega isso e olha aqui, cristianismo é igual a comunismo, socialismo. Não tem nada a ver. Primeiro, convertem-se 3.000 pessoas. Existe um povo que não é de lá, que foi para a festa de Pentecostes, que não ia ficar todo aquele tempo lá, e não tem dinheiro para ficar lá, para se hospedar, para comer. O que eles fazem? Irmão, vou te ajudar. Tem uma propriedade aqui, vou vender e, dentro das minhas possibilidades, vou te ajudar a ficar mais um tempo aqui, num lugar, vamos comprar comida, vamos suprir você. O socialismo, ele impõe que você tem que dividir o que você tem. Eles fizeram de coração. Não, estou fazendo porque eu quero. Ninguém me obrigou a fazer isso. Não eram obrigados a fazer. Eles fizeram de coração, com generosidade, porque eles queriam participar um da vida do outro. Eles queriam refletir a graça generosa de Cristo. Eles não queriam viver numa comunidade isolada e eles ali eram os pré-marxistas ali. Não, eles faziam de coração. Eles eram sensíveis à necessidade de cada um. Eles olhavam para cada um ali e viam: poxa, olha, o meu irmão está necessitado, ele precisa comer, ele precisa vestir alguma coisa, ele não trouxe roupa o suficiente para todo esse tempo, ele não trouxe dinheiro suficiente. Não, eu vou ajudar esses irmãos. Eu tenho um pouco mais, vou ajudar. É a generosidade. E os irmãos, por outro lado, que estavam necessitados, aceitavam ajuda. Então nós vemos aqui esta questão da generosidade, deles venderem as suas propriedades e bens. O texto fala que provavelmente vendiam ali seus animais, um boi, uma ovelha e tal. Eles vendiam para poder suprir os outros irmãos. Então é um olhar, falar: eu preciso ajudar os meus irmãos. Eu vejo a necessidade deles. Nós precisamos olhar mais para os nossos irmãos, para a necessidade dos nossos irmãos. Nós precisamos ter o coração disposto a ajudar cada um. Porque nós somos irmãos. Porque deve ser uma alegria e um privilégio para nós, e não uma obrigação. E não para nos vangloriarmos disso, como Ananias e Safira no capítulo 5 tentaram fazer. E Pedro falou: se vocês quisessem vender, vocês não precisavam trazer o dinheiro aqui e falar que era todo o dinheiro. Vocês mentiram para Deus. Eles não precisavam ter feito isso, mas é algo de coração. É algo por amor. É algo generoso. Para a glória de Deus. Dos dois lados. Tanto aquele que dá quanto aquele que recebe. O que dá por amor a Cristo e amor ao irmão. E aquele que está para receber, de aceitar humildemente. Porque nós vemos que a dificuldade muitas vezes também daquele que recebe. Há um orgulho no coração de não querer receber. E eu já falei isso para alguns irmãos. Falei: olha, irmão, você prefere emprestar de um incrédulo do que ser ajudado por um irmão. Você prefere ir lá na financeira, pagar tanto de juros lá, você está passando por dificuldade, e você vai emprestar do incrédulo. Não vai aceitar a ajuda de um irmão. Isso é orgulho. Então, é papel de um irmão ajudar o outro, cuidar um do outro. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Nós somos ovelhas, vivemos juntos. A ovelha vive junto. O lobo também vive junto. Mas, se necessário, um devora o outro. O lobo é assim. Se é necessário, um devora o outro. E existe o macho alfa lá no meio. E os outros trabalham só para ele. Trazem comida para o macho, para a fêmea,
e para a fêmea que vai procriar. E normalmente a fêmea é só do macho alfa que procria. Então primeiro eles trazem a comida para eles, se sobrar a comida, os outros comem, se não sobrar eles ficam sem comer. Nós não somos lobos, nós somos ovelhas, nós estamos juntos. Irmãos, nós temos que ser sensíveis uns aos outros, à necessidade um do outro, cuidarmos uns dos outros, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Por que aquele irmão não veio na igreja? Por que ele está faltando tanto? Será que aquele irmão está com alguma dificuldade financeira? Está com alguma dificuldade emocional? Vou orar por ele, vou ligar para ele, vou ver naquilo que eu posso ajudar. O carro daquele irmão estragou, será que ele quer uma carona para vir? Será que ele quer que eu indique um mecânico ou que eu, de repente, eu ajude-o a pagar o mecânico e depois ele me paga porque ele está com dificuldade? Ou se ele está numa crise profunda financeira ali, porque perdeu o emprego, olha irmão, eu vou te ajudar de tal e tal forma, vou te arrumar um trabalho lá em casa, eu vou te emprestar um dinheiro, eu vou te dar um valor. Isso vai depender de cada situação, mas de você estar sensível àquilo que o seu irmão está passando. É uma mentalidade diferente. É viver como família, sermos família de Deus. O texto continua falando ali no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, o texto nos fala ali que eles estavam no templo, partiam o pão de casa em casa e faziam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tinham prazer de estar com o povo de Deus. Se a sua mentalidade for mudada, você tem prazer em estar com o povo de Deus. Você tem prazer em aprender da palavra, em estar com os irmãos, em aprender. Eu sou desigrejado, eu fico sozinho. Eu sou igreja de uma pessoa só. Você é corpo de um membro só. Isso não existe. O crente tem prazer de estar junto com os irmãos pecadores, os irmãos falhos, mas povo de Deus. Tenho prazer porque estamos ali juntos, em comunhão, orando, louvando ao Senhor. Temos comunhão nos lares, temos o desejo de estarmos uns com os outros. Não somos impessoais, nos encontrarmos apenas fim de semana. Nos vemos, sabemos onde o irmão mora, queremos visitá-los, queremos estar com eles, orar, conversar. Não é ser aquele entrão, vou chegar lá, vou tomar um café na casa dele. Não, você pode visitá-lo. Isso pode ser prazeroso para ambas as partes, sem ser algo invasivo. É algo que nós temos que ter, que deve ser espontâneo de nós, de você ter o prazer de ir na casa de um irmão, conversar com este irmão, de aquele irmão te receber bem, ser hospitaleiro, gostar de estar junto. O texto fala ali que eles estavam juntos, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um povo alegre, tinha alegria, tinha desejo, tinha satisfação de estar juntos, e através disso eles testemunhavam. Versículo 47 fala que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Ainda não havia perseguição, a igreja estava em seu início, mas o povo olhava, olha só, esse povo é diferente, esse povo conversa, esse povo vai um na casa do outro, eles tomam as refeições juntos, eles oram juntos, parece uma família mesmo. Esse povo não se conhecia até esses dias, mas parece que é família. Eu já passei muito por isso, gente, de ir na casa de irmãos em Cristo que eu nunca tinha visto na vida. A gente fala, tal, ia em tal igreja e os irmãos falavam, hoje você vai ficar na casa de tal pessoa. Eu falava, legal, não conheço, nunca vi. Chegava lá, daqui a algumas horas você sentia como se você fizesse parte da família. Você sente à vontade, você conversa, você fica aqui, você vai dormir lá, você fica à vontade, vamos conversar, vou te levar para passear, aí você senta lá na sala e conversa. É família, você se identifica rápido. O povo fala, poxa, mas como é que pode? Esse povo é diferente. Poxa, não é um grupo que se reúne lá da nata da sociedade, um golfe clube, alguma coisa que o pessoal vai lá, todos ricaços. Não, tem gente rica, gente pobre, tudo junto.
Tem pessoas de todo lugar, tem gente com mestrado e doutorado, e tem gente que tem só ensino fundamental, e o povo está junto ali, alegre, conversando, fazendo piada, todo mundo junto. E o povo olha e fala, isso é algo diferente, é algo que Cristo faz nas nossas vidas, é uma espontaneidade, não é algo forçado. Esta alegria do corpo de Cristo, o desejo de participar um da vida do outro, a satisfação em louvar a Deus. E o texto do versículo 47 termina: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Há uma mudança de mentalidade. O povo de Deus é uma família. Há esta comunhão entre o povo de Deus e o Senhor acrescenta. Soberanamente o Senhor acrescenta. O Senhor faz com que esta família cresça. A soberania de Deus envolvida. A pregação de Pedro, a toda aquela comoção, e o Senhor é aquele que está movendo corações, acrescentando as pessoas que vão sendo salvas. Deus é soberano. Deus é aquele que acrescenta ao seu povo. E portanto você deve orar para que o Senhor acrescente dia a dia os que vão sendo salvos, por meio do seu testemunho, por meio do evangelho que você vai pregar. Deus é soberano e você é responsável. Você é responsável por pregar o evangelho. Deus soberanamente vai agir através da pregação do testemunho do evangelho que você vai dar. Veja como é maravilhosa a igreja. Como Deus fez a igreja algo dinâmico, algo que funciona. É assim que a igreja funciona. Porque a igreja tem o seu pensamento cativo em Cristo. A nossa mentalidade está em Cristo Jesus. Não está em nós mesmos, mas está no nosso Senhor Jesus. E para encerrarmos, eu gostaria apenas de citar um texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo está falando ali, defendendo sua autoridade apostólica. Nós já lemos alguns textos de 2 Coríntios, já explicamos o contexto da carta que Paulo escreve, falando aqui daqueles que estavam confrontando, e ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Sofismos eram pensamentos sofisticados, mas que não levavam a lugar algum, que apenas diziam obviedades ou nem isso. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Então, nós levamos o nosso pensamento cativo a Cristo. Nosso pensamento está em Cristo, não no mundo. Os nossos princípios não estão no mundo. Então você não vai ser individualista. Você não vai pensar em si próprio apenas. Você vai viver para o Senhor. Você vai viver como igreja, como povo de Deus, com o desejo, com o prazer de estar junto com o povo de Deus, com o prazer de testemunhar do Evangelho, com o prazer de viver para o Senhor, com o temor no coração, sabendo quem você é e quem Cristo é, quem Deus é de verdade, o Salvador e Senhor das nossas almas, e que nós levemos o nosso pensamento cativo a Cristo. Vamos orar ao Senhor.